Violão sacro, o possível impacto dos paradigmas composicionais da restauração musical católica em Jesus Nosso Pastor, de Tó Teixeira. Trabalho apresentado à 7ª Jornada de Etnomusicologia do Laboratório de Etnomusicologia da UFPA e 5º Colóquio Amazônico de Etnomusicologia. Eu sou Fernando Lacerda e este trabalho então parte da noção ou da relação entre o violão e a música religiosa católica. O instrumento passou parte do século XX como um instrumento proibido de acompanhar no interior das igrejas e após o Concílio Vaticano II, que oficializou um movimento conhecido como inculturação litúrgica, ou seja, a assimilação da índole de cada povo particular, ou seja, a assimilação da cultura de cada povo na liturgia e na música, o violão acabou se tornando o principal instrumento no acompanhamento à música religiosa católica, junto com os instrumentos de percussão. Se na primeira metade do século XX ele era proibido, a partir da década de 1960 ele assume um caráter hegemônico nas igrejas católicas. Também é interessante pensar que na primeira metade do século XX, acompanhamentos com divisões rítmicas e instrumentos de percussão seriam totalmente impensáveis. O modelo de sacralidade vigente se baseava, portanto, no canto gregoriano e que foi o modelo que acompanhou a maior parte da vida de Tó Teixeira. Antônio Teixeira do Nascimento Filho, que viveu entre 1893 e 1982, o Tó Teixeira, foi violonista, compositor e encadernador. Era paraense, nasceu no bairro do Umarizal, na cidade de Belém, um bairro que passou por um extenso e profundo processo de gentrificação. Segundo Antônio Salazar Cano, nesse bairro residiam os negros que trabalhavam nos engenhos e na casa dos ricos da cidade. Tó Teixeira era filho de escravos. Ainda segundo Cano, o autor Antônio Cano, Tó Teixeira iniciou os estudos musicais com o pai, Antônio Teixeira, e posteriormente teve aulas de violão com Aloysio Santos, tendo se dedicado ao estudo das principais obras do repertório violonístico. Além disso, ele manteve um curso de violão em Belém numa época em que os professores do instrumento ainda eram muito poucos. Deram ensejo a este trabalho, ou melhor, deu ensejo a este trabalho o seguinte problema. É possível observar aproximações entre o paradigma musical restaurista oficializado pelo motu próprio de Pio X e a noção de religiosidade que acompanha a designação moderato religioso em Jesus Nosso Pastor, de Tó Teixeira, que é a obra, portanto, aqui analisada. Para tanto, empreendeu sua pesquisa bibliográfica e documental, além de uma análise musical voltada à construção da melodia, harmonização e o próprio idiomatismo do instrumento. Buscamos referenciais ligados à história do compositor em Salomão Habib e Antônio Cano, além de referenciais sobre a restauração musical católica em Frei Basílio Rover, Monsenhor Fiorenzo Romita e Fernando Duarte vulgo eu mesmo. Restauração musical católica em instrumentos. O motu próprio de Pio X era uma espécie de código jurídico de música sacra, promulgado por Pio X em 1903. Ele buscava adequar a prática musical à romanização. Romanização era um movimento que aconteceu na Igreja Católica, sobretudo no último quartel do século XIX, que buscava um maior afastamento possível do mundo secular e de todos os, entre aspas, vícios da modernidade. Ali havia a condenação ao espiritismo, condenava-se também em menor grau o capitalismo, mas sobretudo o comunismo, um discurso, aliás, bastante contemporâneo, se nós formos pensar. Além de uma estrita centralização do governo eclesiástico em Roma e uma clericalização dos ritos, ou seja, os clérigos tinham um papel central nos ritos em detrimento das devoções dirigidas por leigos, que foi tão comum no Brasil colonial. O motu próprio de Pio X sobre a música sacra tinha uma série de prescrições, entre elas que quanto maior a aproximação ao canto gregoriano e o afastamento da ópera, mais adequada seria a música para os templos. As composições deveriam conservar uma unidade interna
e o acompanhamento instrumental deveria tão somente sustentar o canto, ou seja, ele teria um caráter vocal, quase que de harmonização mesmo do canto, a harmonização vocal do canto, sem divisões rítmicas ou figurações. Além disso, uma série de instrumentos foram proibidos, entre os quais o piano e os ditos instrumentos fragorosos e estrepitosos de percussão. Segundo o frade franciscano, Frei Basílio Rova, a proibição ao piano não se dava em razão do timbre, mas em razão da maneira de acompanhar. A mesma coisa dizia ele sobre as bandas de música, que acompanhavam com acordes quebrados ao modo de fanfarra. Segundo o clérigo, o órgão deveria ser tocado à maneira de órgão. O violão na restauração musical católica foi proibido, como já foi dito. Na circular ao episcopado paulista de 1942 estavam absolutamente proibidos piano, bandolim, violão, bombos, pratos, saxofones, bombardinos, baixos de metal, flautins, tambores, chocalhos, instrumentos pesados de metal e todos os que por fragorosos são indignos do lugar sagrado. Essa proibição foi reafirmada pelo Monsenhor Fiorenzo Romita na sua obra Ius Musicae Liturgicae, sobre o direito da música litúrgica. E numa publicação periódica da primeira metade do século XX, décadas de 40 e 50, a revista Música Sacra, publicada pelos franciscanos de Petrópolis, lê-se um relato do que eles julgavam um abuso. Um assinante de Belo Horizonte revoltou-se quando, na hora da consagração de pão e vinho na missa, ouviu um solo de soprano e violão. Não era para menos, mas parece que semelhantes abusos graves estão se tornando cada vez mais raros. Bom, por aí a gente percebe que o violão não era um instrumento bem aceito nos templos católicos. Chegando então à peça a qual nos dedicamos nesse estudo, Jesus Nosso Pastor, fica a pergunta: o violão sacro em moldes restauristas? Por quê? Porque a obra de Teixeira parece se aproximar, sim, de um modelo restaurista. Apesar de ter sido composta em 1974, ou seja, posteriormente ao Concílio Vaticano II, ela não assimilou elementos da música popular, sobretudo da região Nordeste, que eram próprios do movimento da enculturação litúrgica. Ao contrário, o que se percebe é a construção de uma melodia praticamente diatônica, só com saltos de terça e quarta, semelhantes ao modelo do canto gregoriano. O acompanhamento tinha caráter essencialmente vocal, de contracanto à melodia. O compositor evitou, tanto quanto possível, utilizar arpejos ascendentes em movimento direto, portanto. Então esse acompanhamento era feito quase que à maneira de órgão. Existiam notas longas onde houvesse repetição da mesma nota. Isso a gente observa nos bordões graves, nos compassos 1 e 2, 3 a 5, 9 a 12, 14 e 16. Também nos compassos 14 e 15, a gente percebe praticamente um encadeamento a 4 vozes com movimento contrário entre soprano e baixo. E sim, existe um idiomatismo violonístico, só que ele é apresentado de maneira sutil, seja em alguns arpejos ascendentes em movimento direto, mas também na divisão rítmica que aparece no compasso 12, apenas como uma espécie de acompanhamento mais agudo da melodia. Eu gostaria então que nós ouvíssemos, uma vez tocado, na bastante expressiva interpretação do professor Salomão Habib, disponível na internet, e que nós citamos então um trecho para que nós possamos ouvi-la no gráfico disponível no vídeo também, neste vídeo. A gente percebe então esses elementos que eu destaquei. E uma das últimas
questões a serem observadas é a relação entre texto e função religiosa. Parecem muito próximos, Jesus Nosso Pastor, dos ditos cantos religiosos populares anteriores ao Concílio Vaticano II. E segundo o próprio professor Salomão Habib, ele tinha a letra escrita pelo próprio Tó, e a música restringe-se à parte instrumental da peça. Então haveria uma letra para essa melodia, talvez semelhante a esses cantos em vernáculo comuns nos serviços paralitúrgicos católicos da primeira metade do século XX. Descobrir essa letra, que não aparece na edição da obra feita por Salomão Habib, e ampliar o conhecimento acerca da obra religiosa de Tó Teixeira, que inclusive tem ladainhas por ele escritas, são fases seguintes da presente pesquisa. À guisa de conclusão, é possível dizer que não há indícios de que Tó Teixeira de fato pretendesse que Jesus Nosso Pastor tivesse uso litúrgico. Tampouco, é claro, uma influência, aliás, um conceito difícil de comprovar esse de influência, do motu próprio na obra em questão, mas sim que sua obra revela características comuns àquelas correntes nas igrejas na maior parte da vida do compositor. Jesus Nosso Pastor revela, então, uma noção de sacralidade restaurista, do mesmo modo que as obras instrumentais para órgão, uma vez que suas melodias foram construídas de maneira diatônica ou com poucos saltos e a divisão rítmica própria do idiomatismo do instrumento, pouco se fez notar. O acompanhamento é essencialmente de caráter vocal, e mais que o timbre instrumental, o que se observa nessa obra é que a sacralidade está muito mais na escrita da composição, na construção da melodia e no acompanhamento. Apresento então as referências utilizadas nesse trabalho, que serão oportunamente publicadas nos anais. Agradeço a organização do evento e também a Escola de Música da UFPA. Deixo o meu contato, lacerda.lacerda@yahoo.com.br, para todos aqueles e aquelas que querem discutir não só essa obra, mas a produção de música religiosa e acervos musicais na Amazônia. Obrigado.